Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui no curso de Sinais e Sistemas e a gente vai fazer um exercício sobre o filtro IIR, que são os filtros recursivos. Então a gente vai fazer a análise completa desse tipo de filtro e entender como ele funciona exatamente, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então esse exercício fala pra gente o seguinte, que a gente tem um sistema LIT de primeira ordem, que é causal e estável, olha só quanta informação importante a gente já tem aqui, né? De tempo discreto. Esse sistema que a gente está lidando, ele vai ter uma resposta ao degrau S de N, então a gente já viu sobre resposta ao degrau, né? Cujo valor final vale 1 e o sobressinal é 50% do seu valor final. Então, peraí, aqui a gente já consegue fazer uma continha básica, né? Que o sobressinal é 50% do valor final. E o valor final vale 1. Então, o sobressinal é 50% de 1 e, portanto, vai ser 0,5. Mas, gente, antes de a gente começar o exercício, vamos relembrar algumas coisas que a gente já viu até o momento e que a gente vai precisar usar aqui, tá bom? Primeiramente, ele fala que o nosso sistema é um sistema de primeira ordem, causal e estável. E aí, aqui a gente tem uma equação de um sistema de primeira ordem, que a gente viu nas aulas anteriores. Portanto, a equação de diferenças no nosso exercício vai ser nesse estilo, y de n menos um coeficiente a vezes y de n menos 1, igual o coeficiente b vezes x de n. Então, vai ser nesse modelo, e a gente vai conseguir descobrir os coeficientes a e b através das informações do exercício. Agora, se a gente passar essa equação de diferenças para o domínio z, então colocando y de z em evidência do lado esquerdo, x de z do lado direito, quando a gente tem um atraso, tem o z a menos 1, né? Aí a gente consegue achar a nossa função de transferência. Então, a função de transferência de um sistema de primeira ordem vai ser b sobre 1 menos a vezes z a menos 1. E aí, a gente sabe que se o sistema for causal, a região de convergência dessa função de transferência vai ser módulo de z maior que módulo de a, porque lembra que quando o sistema é causal, a gente vai ter algo indo para fora do plano z, ao invés de ir para dentro? Então, vai ser módulo de z maior que o nosso polo, para pegar essa região rosa, que está para fora do plano. E, se além de causal ele for estável, a gente vai ter que o módulo de a é menor do que 1. Por quê? Porque a região de convergência de um sistema estável tem que incluir a circunferência unitária, módulo de z igual a 1. E se ele é causal e estável, então o polo tem que estar dentro dessa circunferência unitária, para quando a gente fizer módulo de z maior do que a gente pegar ela. Se o polo estivesse aqui do lado de fora, na hora que a região de convergência fosse módulo de z maior que módulo de a circunferência unitária iria ficar de fora da região de convergência, beleza? Então, em um sistema de primeira ordem causal e estável, a região de convergência é módulo de z maior que módulo de a, com módulo de a menor do que 1. E aí, a gente vai ter que a resposta ao impulso, que é a transformada z inversa disso aqui, é b vezes a elevado a n, vezes u de n. Belezinha até aqui? Então, aqui foi só uma revisão de sistemas de primeira ordem e transformada z. E aí, outra coisa que a gente precisa saber é sobre resposta ao degrau. O que é a resposta ao degrau? Vai ser a saída do nosso sistema quando a entrada for o sinal degrau. Então, a resposta ao degrau S de n é a convolução do sinal degrau com a resposta ao impulso, certo? E a gente viu lá na aula de sistemas de primeira ordem que quando a gente tem um A positivo, então quando esse coeficiente aqui é positivo, maior que 0, a nossa resposta ao degrau vai ter esse estilo. E quanto mais próximo de 1, mais vai demorar para subir, certo? E quando a gente tem um A negativo, a nossa resposta ao degrau vai ter oscilações, então, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e um sobressinal. Então, ó, isso aqui é o nosso sobressinal, e aqui, de onde nosso sinal está se aproximando, é a nossa resposta final. E aí, conforme a gente vai aumentando o valor de n, ele vai ficando cada vez mais próximo dessa reta vermelha. Então, quando a é menor que 0, a gente tem sobressinal. Quando a é maior que 0, a gente não tem sobressinal, ele sobe direto para a resposta final aqui.
Então, beleza, gente. Isso é o que a gente vai usar nesse exercício. Se você ainda não entendeu bem, volta lá, porque é muito importante para a gente realmente entender o que vai ser feito aqui. Então, na letra A, ele pede para a gente determinar uma equação de diferenças que relacione a entrada x de n e a saída y de n desse sistema. Então, isso é um sistema Lie de primeira ordem, causal e estável, vamos chamar de sistema S, e ele vai ter uma entrada que é o sinal x de n. Quando entra x de n, sai y de n. E ele quer justamente a relação entre essa entrada e essa saída, uma equação de diferenças que relacione os dois. E você consegue imaginar como que vai ser essa equação de diferenças? É justamente o que a gente viu aqui, gente. A equação de diferenças de um sistema de primeira ordem vai seguir esse modelo. Agora, como a gente quer encontrar essa equação de diferenças, o nosso objetivo é encontrar o coeficiente A e o coeficiente B. E a gente vai fazer isso a partir das informações do enunciado, beleza? Então, gente, a gente sabe que a equação de diferenças vai ser nesse estilo aqui. E fazendo transformada z dos dois lados, a gente consegue encontrar que a nossa função de transferência para esse sistema vai ser b sobre 1 menos a vezes z elevado a menos 1, certo? Só que é o seguinte, o enunciado fala que o nosso sistema é causal e que ele é estável. Então, o que a gente consegue assumir, que a gente viu agora há pouco? Bom, se ele é causal, então a região de convergência dele vai ser módulo de z maior que o módulo de A. E se ele é estável, necessariamente o módulo de A é menor do que 1. Então, sabendo a nossa função de transferência e sabendo como se comporta a região de convergência, a gente consegue encontrar a resposta ao impulso, porque a gente sabe que a resposta ao impulso h de n é justamente a transformada z inversa da nossa função de transferência. E a gente sabe, por inspeção, que a transformada z inversa disso aqui é b vezes a elevado a n vezes u de n, já que a região de convergência é módulo de z maior que o módulo de A, certo? Gente, então até o momento a gente já tem a nossa função de transferência e a partir da região de convergência, que a gente sabe pelo enunciado, já que é causal e estável, a gente conseguiu encontrar a nossa resposta ao impulso. Só que isso ainda não ajudou a gente a encontrar os coeficientes A e B da nossa equação de diferenças. Então, vamos buscar mais informação no enunciado para que a gente consiga fazer isso, tá bom? Gente, então vamos dar uma olhada nessa informação aqui do enunciado, que o nosso sistema tem uma resposta ao degrau S de n, que o valor final dessa resposta ao degrau é 1 e o sobresinal, como a gente calculou aqui, é 0,5. O que isso quer dizer exatamente? Gente, basicamente, a gente ainda não tem o nosso valor de A, né? Mas a gente sabe que essa resposta final, de onde ele vai se aproximando conforme n vai crescendo, vai ser 1. Só que ele vai ter um sobresinal aqui para cima que vai ser 0,5 acima disso. Ou seja, o nosso valor máximo aqui vai ser 1 mais 0,5, que é 1,5. Agora, comparando essa resposta ao degrau aqui de cima com essa que a gente estava analisando, o que a gente consegue perceber? Se a resposta ao degrau do sistema que a gente está estudando tem um sobresinal, com certeza o nosso A vai ser negativo, gente. Então, em uma equação desse tipo, uma equação de diferenças nesse estilo, para um sistema de primeira ordem, se a nossa resposta ao degrau tiver oscilações sobre sinal, com certeza o A tem um valor negativo, beleza? Então, lembra que aqui a gente concluiu que o módulo de A é menor que 1, já que o sistema é estável? Ele não vai ser simplesmente módulo de A menor do que 1, porque isso está incluindo valores positivos e negativos de A. A gente vai falar que o A está entre menos 1 e 0, porque aí ele vai ser um sistema causal, por causa disso, estável, já que ele vai ser, o módulo dele é menor do que 1, e, além disso, a resposta ao degrau vai ter um sobresinal, porque o A vai ser negativo. Ó, aqui nessa primeira parte do exercício, a gente ficou só procurando informações do que a gente consegue tirar a partir do enunciado. E a gente tirou que a nossa resposta ao impulso vai ter esse formato e que o nosso A vai estar entre menos 1 e 0. Tudo isso só a partir das informações do enunciado. Agora, a gente vai analisar a nossa resposta ao degrau. Sabendo que a resposta ao degrau S de n é a convolução da resposta ao impulso
com o sinal degrau, certo? Então, tá vendo só como a gente está usando tudo que a gente viu até o momento para resolver esse exercício? Eu vou deixar o link da aula de convolução aqui em cima para você dar uma lembrada, tá bom? Mas então, a gente tem que a resposta ao degrau vai ser a convolução desses dois, né? Mas, gente, vamos analisar os índices dessa somatória. A gente sabe que o sinal degrau, o de n menos k, ele vai valer 1 quando n menos k for maior ou igual a zero e vai valer 0 caso contrário. Então, o único intervalo que interessa para a gente é quando n menos k é maior ou igual a zero. Qualquer intervalo fora disso vai zerar toda a nossa somatória e não fica interessante, né? Então, a gente vai analisar apenas o intervalo onde n menos k é maior ou igual a zero, ou seja, onde k é menor ou igual a n. Então, a gente vai limitar essa somatória para ela ir apenas até o n, beleza, gente? Já que é só até onde o nosso u de n menos k vai valer 1. Então, ao invés de menos infinito até mais infinito, a gente analisa a somatória de menos infinito até n. E aí vai ficar h de k vezes 1, porque nesse intervalo de valores, o u de n menos k vale 1. Tá, mas como a gente vai resolver essa somatória aqui? A gente conhece a nossa resposta ao impulso, gente. Ela tem esse formato aqui. Então, nossa somatória vai ficar assim, gente. Mas o que a gente sabe? Que o sinal degrau só vale 1 quando k é maior ou igual a zero. Então, mais uma vez, a gente pode limitar a nossa somatória para ela começar em zero, porque antes disso, tudo isso aqui vai zerar, certo? Mas aí, a gente pode colocar esse b para fora da somatória, porque ele não está envolvendo a variável k, certo? E aí, a gente fica com essa somatória, b vezes a soma de 0 até n de a elevado a k. O que a gente tem aqui nesse caso, gente? É uma soma de uma PG finita, certo? A gente não tem infinito nem aqui embaixo, nem aqui em cima. Então, a gente está indo de valores finitos para valores finitos. A gente aprendeu lá atrás que quando a gente tem alguma coisa nesse estilo, a gente vai usar essa formulazinha. Então, a nossa resposta ao degrau vai ser esse b aqui do lado de fora. Aí, a gente resolve a somatória aqui dentro do parênteses, tá bom? Então, a elevado ao primeiro termo, então a elevado a zero, vezes 1 menos a elevado a n menos 0 mais 1, dividido por 1 menos a. Então, resolvendo essa expressão aqui em cima, a gente consegue encontrar a nossa resposta ao degrau. Lembrando que a gente coloca esse u de n aqui, porque a gente analisou a somatória apenas para valores maiores do que zero. Então, não interessa para a gente o que acontece antes disso, tá bom? Então, agora a gente tem a expressão da nossa resposta ao degrau. Mas como que a gente consegue encontrar os coeficientes a e b a partir disso? Gente, vamos analisar mais algumas informações do enunciado. Lembra que o enunciado falou pra gente que a resposta final da resposta ao degrau vale 1? O que é exatamente essa resposta final, gente? É de onde a nossa resposta ao degrau está se aproximando conforme o n vai crescendo. Então, a resposta final da resposta ao degrau é o limite de S de n quando n vai crescendo muito, então quando n vai tendendo ao infinito. Então, o próximo passo aqui para a resolução desse exercício é analisar que o limite dessa resposta ao degrau que a gente encontrou, quando n tende ao infinito, vai valer 1. Lembrando que, nesse caso, a gente não precisa colocar esse u de n aqui no limite, porque se o n está indo para mais infinito, a gente está lidando com valores maiores do que zero, e nesse intervalo, o u de n vale 1. Então, gente, como fica essa expressão quando n tende a infinito? Vai ficar b vezes 1 menos a elevado a n mais 1, só que como n está indo para infinito, isso vai para infinito, e sobre 1 menos a. Tudo isso vai ser igual a 1. Agora, gente, a elevado ao infinito, para onde isso está indo? A gente tem que lembrar que o a é um valor entre menos 1 e 0. Então, ele é algum valor tipo menos 1 sobre 2, menos 0,7, menos 0,8. O módulo de a é menor do que 1. E o que a gente sabe sobre funções exponenciais, então a elevado a x, quando a base tem módulo menor do que 1? O resultado vai diminuindo muito, vai tendendo a zero. Portanto, a elevado ao infinito tende a zero. Isso vai ficar assim, b vezes 1 menos 0 sobre 1 menos a é igual a 1. E, portanto, b
é igual a 1 menos a, passando 1 menos a para o outro lado, multiplicando. Gente, então vamos recapitular aqui para a gente não se perder. No começo, a gente apenas extraiu informações a partir daquilo que o enunciado deu. Então, a gente conseguiu encontrar qual o estilo da nossa equação de diferenças, a nossa função de transferência e a nossa resposta ao impulso. Além disso, a gente conseguiu descobrir que o A vai ser um valor entre menos 1 e 0. A partir disso, a gente conseguiu encontrar a resposta ao degrau, sabendo que a resposta ao degrau é justamente a convolução do sinal degrau com a resposta ao impulso. Então, a gente resolveu de forma matemática e encontramos a resposta ao degrau. Com isso, a gente lembrou que a resposta final da resposta ao degrau vale 1. Portanto, o limite do S de n, quando n tende a infinito, é igual a 1. Com isso, a gente encontrou uma relação entre A e B. Agora, como que a gente faz para realmente encontrar os coeficientes A e B? Vamos lá. Gente, primeiramente, vamos pensar o seguinte. Se B é igual a 1 menos A, vamos substituir esse valor na nossa resposta ao degrau, pode ser? E isso vai simplificar total a expressão da resposta ao degrau, porque vai ficar 1 menos A elevado a n mais 1, U de n. Então, é essa resposta ao degrau que a gente vai usar a partir de agora, tá bom? Agora, gente, vamos para o último passo desse exercício, que é analisar o sobressinal. A gente ainda não fez uma análise bonitinha do sobressinal, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Conforme a gente viu aqui, devido a esse sobressinal, o valor máximo da nossa resposta ao degrau vai ser 1,5. Então, é o valor máximo que ele vai assumir ali e todos os outros valores vão ser menores. Agora, será que esse valor máximo acontece em que valor de n? Em n igual a 0, 1, 2? Em que valor de n que a gente vai ter esse pico? Gente, se a gente descobrir qual o valor de n que faz o S de n ser igual a 1,5, a gente está feito, a gente consegue encontrar o A e o B a partir disso. Então, para isso, a gente vai analisar os primeiros valores de n, então n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, para a gente ver qual o comportamento da nossa resposta ao degrau conforme o n vai crescendo, tá bom? Então, para n igual a 0, o S de 0 vai ser 1 menos A elevado a 0 mais 1. E o U de n, nesse caso, vale 1, né? Portanto, vai ser 1 menos o coeficiente A. Mas, gente, a gente tem que lembrar que o A é um valor negativo, menor do que 0. Então, se a gente tem 1 menos um valor negativo, vai ficar 1 menos alguma coisa, não é? E, portanto, isso vai ficar 1 mais alguma coisa. Logo, a gente pode concluir que 1 menos A vai ser um valor maior do que 1. A gente não está tirando de 1, a gente está somando em 1, porque o A é negativo. Agora, vamos analisar o S de n quando n é igual a 1. Então, vai ser 1 menos A elevado a 1 mais 1. Portanto, 1 menos A ao quadrado. Gente, nesse caso, como A está ao quadrado, necessariamente isso aqui vai ser uma coisa positiva. Então, a gente está fazendo 1 menos alguma coisa que é positiva. Portanto, nesse caso, a gente está tirando de 1 e não acrescentando em 1. A gente está fazendo 1 menos alguma coisa e isso vai dar algo menor do que 1. Portanto, o S de 1 é menor que 1. Agora, vamos analisar o S de n quando n é igual a 2. A gente vai ter 1 menos A elevado a 2 mais 1, e isso vai ser 1 menos A ao cubo. Bom, como o A é negativo, nesse caso, o A ao cubo também é negativo. Então, a gente cai no mesmo caso aqui da primeira linha. A gente vai fazer 1 menos algo negativo, e isso vai acrescentar em 1, ao invés de tirar. Só que será que a gente está acrescentando mais ou menos do que a gente estava aqui na primeira linha? Gente, na primeira linha, a gente somou o valor de A. Aqui na terceira linha, a gente está somando o valor de A ao cubo. Qual é maior, A ou A ao cubo? O A é maior que o A ao cubo, né, gente? Por exemplo, 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 2 ao cubo. Então, na primeira linha, a gente está acrescentando ao valor de 1 um valor maior do que a gente está acrescentando na terceira linha. Então, embora a terceira linha seja maior do que 1, ela é menor que o S de 0. Gente, se você continuar fazendo para outros valores de n, você vai ver que a tendência é essa. Em valores pares de n, a gente vai ter algo maior do que 1, só que sempre menor que o S de 0. O S de 0 ganhou de todos aqui. E para valores ímpares de n, a gente vai ter valores menores do que 1.
Então, é como se fosse isso aqui, ó. Esses valores que estão acima da resposta final são os valores pares de n, e esses que estão abaixo são os valores ímpares de n, que são menores que a resposta final. E aí, gente, a partir dessa análise, a gente consegue ver que o maior valor da nossa resposta ao degrau acontece em n igual a zero. Em qualquer outro valor de n, a gente vai tendo valores cada vez menores, cada vez mais próximos de 1. Portanto, esse 1 menos a é justamente o nosso valor máximo 1,5. Portanto, se 1 menos a é igual a 1,5, a gente consegue encontrar que a é igual a 1 menos 1,5. Portanto, a é igual a menos 0,5, ou menos 1 sobre 2. Então, de fato, a gente encontrou um a negativo, como a gente estava esperando ao longo de todo o exercício. E como a gente sabe, b é igual a 1 menos a. Então, a gente consegue encontrar o b também. E, portanto, b é igual a 3 sobre 2, que também pode ser escrito como 1,5. Agora que a gente encontrou os coeficientes a e b, gente, é só a gente substituir nessa equação de diferenças para a gente conseguir saber qual a equação que descreve esse sistema em específico. E aí, arrumando o jogo de sinal aqui, a gente encontra que essa é a equação de diferenças que descreve a entrada e a saída do nosso sistema. Então, essa equação de diferenças aqui vai dar para a gente um sistema de primeira ordem, onde a resposta ao degrau se comporta de acordo com essas informações do enunciado. E, além disso, esse sistema é um sistema causal e estável. Isso vai ajudar a gente para a letra B, que a gente vai fazer na próxima aula. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!